Olá, coordenadores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Juscelene, eu sou PCNP de Matemática e hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que talvez vocês já tenham bastante conhecimento, porém a gente entende o quanto é importante retomar e reforçar isso com os professores. Foi uma ação, uma formação que nós tivemos de São Paulo e que então nós vamos replicar aqui para vocês, que é sobre as habilidades essenciais e o cronograma integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Olá, professores coordenadores, e eu sou a Patrícia, também PCNP de Matemática, e desejo a todos um ótimo momento de formação. O objetivo da nossa formação, então, é nortear o trabalho pedagógico das escolas em relação às habilidades essenciais e os elementos que compõem o Programa de Recuperação e Aprofundamento. E também vamos apresentar o cronograma integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento do segundo bimestre. O percurso formativo aqui, então, será as habilidades essenciais, o contexto, o que e porquê, o contexto e por que focar nas habilidades essenciais. O que é a matriz de habilidades essenciais? O que significa focar o trabalho pedagógico nessas habilidades essenciais? Em seguida, o uso dessa matriz de habilidades essenciais, para que ela é usada. Finalmente, então, a apresentação do cronograma integrado de recuperação e aprofundamento. E no final, então, nós vamos abrir para as dúvidas. Bom, o contexto dessas habilidades essenciais, o porquê, como que ela foi pensada. Bom, a gente sabe que o ano passado, com a pandemia, a suspensão, então, das aulas presenciais, o tempo pedagógico foi reduzido. E as defasagens, sabemos que as defasagens dos alunos aumentaram. Então, com isso, mais do que nunca, tornou-se importante priorizar aquilo que era essencial, para que os alunos possam continuar a trajetória escolar. Uma representação disso, a gente tem aí nesse slide, onde ele mostra que tudo começou então com a pandemia e isso ocasionou, a suspensão das aulas presenciais, a modificação do tempo pedagógico. Então, tudo isso impactou negativamente na aprendizagem dos alunos e o que foi, então, a necessidade de garantir o que era essencial para os estudantes diante de tudo isso, foi selecionado do currículo em ação habilidades essenciais, aquelas habilidades mais fundamentais. Por que focar nas habilidades essenciais? Aqui ele compara o acúmulo de defasagens de aprendizagem com um iceberg, a representação de um iceberg. Então, a gente pode notar aqui, o iceberg, a parte que não é visível, a comparação é com as defasagens mesmo dos alunos de anos anteriores, de habilidades que não foram consolidadas em anos anteriores. Então, conforme vão se passando os anos, esse iceberg, essa parte que a gente não consegue enxergar, vai aumentando. E isso para o professor é muito ruim. Ele não tem a dimensão, quando ele chega lá no 7º ano para trabalhar com os alunos, as habilidades, é difícil para ele ter a dimensão da defasagem desse aluno, ou do tamanho desse iceberg. Então, todas essas aprendizagens que não foram consolidadas, essas defasagens, ficam escondidas. Então, a importância de se focar nas habilidades essenciais é porque essas habilidades essenciais que foram selecionadas, elas trazem habilidades de anos anteriores e habilidades do ano vigente. Então, trata-se de uma priorização do documento curricular da rede, sendo que, para o primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, essa priorização é a partir do documento curricular, currículo em ação, que é o currículo paulista. E também o currículo oficial, que é a priorização para as segundas e terceiras séries do ensino médio. Foi, então, selecionadas, priorizadas
essas habilidades, então, para esse ciclo 2020-2021. Então, a priorização focou nas habilidades e conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando na sua trajetória escolar. A matriz de habilidades essenciais, ela define os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes deverão aprender em 2021, considerando, então, esse ciclo 2020-2021. Foram consideradas na elaboração da matriz de habilidades essenciais, tanto as habilidades essenciais do ano corrente, quanto as dos anos anteriores, que são pré-requisitos. Para a gente exemplificar, tomamos aqui uma habilidade do sexto ano, uma habilidade que é considerada essencial. Por que ela é essencial? É uma habilidade que envolve as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, e que é considerada essencial. Por quê? Veja que essa habilidade, ela perpassa todos os anos, ou pelo menos quase todos os anos, na trajetória escolar do aluno. Então, ela aparece no primeiro ano, no segundo ano, no quarto ano, né? E ela é indispensável para a aprendizagem de habilidades que estão relacionadas, habilidades do sétimo ano, do oitavo ano, inclusive uma habilidade do ensino médio na área de ciências da natureza. Então, veja o quanto ela é importante para que o professor desenvolva outras habilidades. O que significa focar o trabalho pedagógico, então, nas habilidades essenciais? Aí alguém pode me perguntar, o que eu devo focar, né? O trabalho no aprender sempre, no currículo em ação. Da onde o professor deve partir? Das habilidades essenciais. Então, o foco é nas habilidades essenciais, que é a priorização. Eu devo garantir essas habilidades, o trabalho, o desenvolvimento com essas habilidades com os meus alunos. Então, nem todas as habilidades presentes no documento curricular, currículo em ação, estão na matriz de habilidades essenciais. Mas todas as habilidades essenciais estão contempladas no currículo em ação. Então, não é necessário trabalhar com todas as atividades no material didático currículo em ação. O foco é nas atividades dos materiais didáticos que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, só para reforçar isso tudo que a gente já vem tratando e nas formações, mas só reforçando, o professor ele deve garantir as habilidades essenciais. A partir do quê? De todos os materiais. E o aprender sempre, ele contempla, em partes, essas habilidades essenciais. Então, aquilo que não for contemplado dentro do material Aprender Sempre, o professor ele pode complementar com atividades do currículo em ação, com o livro didático, okay? Mas ele deve focar, olhar para as habilidades essenciais. E pensando no problema, né, do iceberg, as recomendações de estudo é incentivar práticas pedagógicas que melhor apoiem os estudantes para avançarem de acordo com as habilidades de cada um. Então, qual é a ação da SEDUC em cima disso? O material de apoio Aprender Sempre, que traz orientações didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de estudantes em uma mesma sala de aula. Recomendação de estudo, né? Voltando lá no problema do iceberg. Desenvolver suportes para aprendizagem e estratégias que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas de anos anteriores. Então, a ação da SEDUC é pautada nas formações para a língua portuguesa e matemática, que trazem estratégias para potencializar o trabalho com as habilidades essenciais e o planejamento, levando em consideração a realidade e o contexto híbrido. Recomendação de estudo, o problema do iceberg. Mensurar, né, medir o avanço da aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação que contemplem as habilidades de diferentes anos séries. Então, qual que é a ação da SEDUC em cima disso? As avaliações propostas para 2021 já contemplam habilidades de diferentes anos sérios.
A AP, por exemplo, ela é elaborada a partir das habilidades essenciais e também itens do bloco integrador, contemplando habilidades do ano série vigente e também anos séries anteriores. O que significa, né, ainda, focar no trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Então, é muito comum o professor do 9º ano chegar e dizer assim, olha, os meus alunos, eles têm defasagens de aprendizagem de anos anteriores. O que eu faço? Tiro as dúvidas, né? Eu retomo as habilidades dos anos anteriores e aí, então, a gente entende que o problema vai se estender, porque o professor do ano seguinte, né, ele vai ter um problema, vai ficar aí uma lacuna. Se ele contemplar as habilidades do ano vigente e também desconsiderar as defasagens do aluno em relação aos anos anteriores, colocar embaixo do tapete o problema. E aí, então, o aluno ele vai ter também dificuldade de desenvolver aquelas habilidades do ano. Então, o que a gente recomenda? Essa terceira opção, que tem que ser a mais apropriada, digamos assim, para enfrentar essa situação, que é focar na retomada de habilidades essenciais de anos anteriores, que são mais importantes para os estudantes, né, desenvolverem as habilidades do próprio ano série e desenvolver as principais habilidades do próprio ano, então necessárias para avançar em sua trajetória escolar. Então, pensando nisso, essas habilidades essenciais, então, elas contemplam habilidades de anos anteriores que foram consideradas habilidades defasadas, habilidades que não foram consolidadas, e esse estudo, né, de voltar em algumas habilidades de anos anteriores, é a partir dos resultados das avaliações. Então, considerando todo esse cenário, foram então priorizadas habilidades fundamentais que fazem articulação com outras habilidades que são essenciais para que o professor desenvolva o seu trabalho. Então, essa terceira opção aí de trabalhar com as habilidades essenciais, o professor ele já garante essa retomada de habilidades não consolidadas de anos anteriores e que são fundamentais para avançar. Dando continuidade em relação às habilidades essenciais e à matriz de habilidades essenciais, então, para que essa matriz e essas habilidades são utilizadas? A matriz, ela orienta as diversas políticas para apoio da aprendizagem da SEDUC, incluindo a elaboração do material Aprender Sempre, a elaboração das sequências digitais de atividades e também a elaboração das avaliações formativas e diagnósticas produzidas pela SEDUC, a ADE e a AP. Também é utilizada para o planejamento e a realização das formações. Tudo isso visando garantir coerência entre essas ações. A matriz de habilidades essenciais é o documento que nos orienta e que também nos dá suporte para a tomada de decisão de quais atividades deverão ser selecionadas e trabalhadas com os estudantes. Ela também é o principal direcionador para as ações dos professores, para as equipes gestoras das escolas, as diretorias de ensino e também para a equipe central. A matriz de habilidades essenciais é também o que está direcionando as aulas do Centro de Mídias. Por isso, é muito importante que os professores articulem suas aulas e as atividades propostas às que estão sendo propostas nas aulas do Centro de Mídias, pensando na recuperação, no aprofundamento, no desenvolvimento dessas habilidades de acordo com a necessidade de cada estudante. Como identificar as habilidades essenciais? Então, para a língua portuguesa e matemática, o material Aprender Sempre, ele cobre a maioria das habilidades essenciais. Sendo aquelas que não são cobertas por esse material, elas podem ser selecionadas dos materiais didáticos do currículo em ação, ou do São Paulo Faz Escola, ou até mesmo dos livros didáticos do PNLD. Nessa tela, nós temos aqui a matriz de habilidades essenciais de cada componente curricular. Então, nós temos aqui o link do ensino fundamental e também do ensino médio. Mas, por esse último link aqui embaixo,
vocês conseguem acessar a matriz completa com todos os componentes curriculares e anos séries. Falando um pouquinho do cronograma integrado, esse cronograma ele foi elaborado para contribuir para a articulação entre os diversos elementos do programa de recuperação e aprofundamento. Nós temos aqui um dos elementos que compõe o programa, o currículo, onde o foco está nas habilidades essenciais, como já dito anteriormente. Outro elemento do programa de recuperação e aprofundamento são os recursos didáticos. Nós temos os materiais que são utilizados para o planejamento das aulas. Nós temos o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, o São Paulo Faz Escola para as segundas e terceiras séries. O material Aprender Sempre é o material de apoio para as aulas de língua portuguesa, matemática e, a partir do segundo bimestre, também para a área de ciências da natureza. Um terceiro elemento que compõe o programa de recuperação e aprofundamento são as formações. Essas formações, elas são sempre focadas no uso dos materiais, nas avaliações, pensando em todo o percurso, em toda a trajetória escolar desse estudante. A tecnologia também é um dos elementos do programa de recuperação. O Centro de Mídias continua apoiando a aprendizagem. Pelo site do Centro de Mídias, o professor consegue acessar todas as aulas que foram dadas pelo Centro de Mídias, ele consegue ter acesso com antecedência das habilidades, do PowerPoint da aula, e também depois que a aula acontece, ele tem como assistir novamente o vídeo daquela aula. Outro elemento é o acompanhamento, no sentido de que nenhum estudante pode ser deixado para trás. E um outro elemento que compõe o programa são as avaliações, as diagnósticas e as formativas. São elas que vão dizer ao longo do ano como está a aprendizagem dos estudantes, o que ainda precisa ser retomado, o que o aluno conseguiu aprender e o que pode ser aprofundado. Essa tela nos mostra a capa do cronograma integrado agora do segundo bimestre. E por meio desse link vocês têm acesso a esse cronograma. O cronograma ele faz uma apresentação dos elementos que compõem o programa de recuperação e aprofundamento, e ele tem o objetivo de apoiar os professores, esclarecer a relação entre currículo, materiais, formação, aulas do Centro de Mídias e as avaliações. É um documento que foi elaborado para apoiar a organização dos profissionais, das escolas e das diretorias, visando a garantia das aprendizagens essenciais e contando com o apoio do órgão central. Então, ele apresenta para a gente uma descrição, breve descrição sobre o currículo, lembrando que é um dos elementos que compõem o programa de recuperação e aprofundamento. Nos fala novamente que o foco do que os estudantes devem aprender para esse ano de 2021 são as habilidades essenciais. Quando ele fala um pouco dos materiais, ele traz para nós que o Aprender Sempre foi elaborado com o objetivo de apoiar o professor na condução das atividades para o desenvolvimento de parte das habilidades essenciais. Então, nós temos que o Aprender Sempre foi elaborado para apoiar a recuperação e aprofundamento em língua portuguesa e matemática, e a partir desse segundo bimestre, para o 9º ano do ensino fundamental, e para a 3ª série do ensino médio, os componentes Biologia, Física e Química. Para o desenvolvimento das habilidades essenciais que não são contempladas no Aprender Sempre, o professor pode contar com os outros materiais regulares, do Currículo em Ação, do 1º ano do ensino fundamental até a 1ª série do ensino médio, e o São Paulo Faz Escola para as 2ª e 3ª séries do ensino médio. O cronograma também faz uma breve apresentação do que se trata as sequências digitais de atividades. São elaboradas com questões a partir do Aprender Sempre. E as sequências digitais, elas contribuem para o acompanhamento dessa aprendizagem, de como os estudantes estão desenvolvendo nas habilidades de língua portuguesa e de matemática. Quando a gente fala do elemento formação,
A formação, ela está sendo dada para apoiar a prática dos professores. Em relação ao elemento tecnologia, nós podemos pensar nas aulas que estão sendo tratadas pelo Centro de Mídias para o planejamento e elaboração das aulas que o professor irá preparar. E as avaliações, elas estarão alinhadas ao cronograma de aplicação do material didático, de forma a permitir mensurar o desenvolvimento das habilidades ao longo de todo o tempo. Nessa tela nós temos um quadro que mostra as formações de recuperação e aprofundamento. Na primeira coluna nós temos a etapa de ensino, então nós temos aí formações para os anos finais, ensino médio e também anos iniciais. A formação de língua portuguesa acontece na quarta-feira, as formações de matemática e de ciências da natureza ocorrem às quintas-feiras. E as formações dos anos iniciais acontecem de segunda-feira. Nessa coluna, nós podemos ter acesso aos canais que acontecerão essas formações. E nas últimas duas colunas, o horário dessas formações. O material também apresenta um glossário e como você pode acessar os materiais de apoio. Nessa tabela, nós temos aqui a apresentação do cronograma integrado do segundo bimestre para os anos iniciais. Então, a primeira coluna, ela apresenta para a gente as semanas e os meses em que serão tratados as formações e as aulas do Centro de Mídias. Na coluna formação, nós temos aqui em quais semanas acontecerão essas formações de recuperação e aprofundamento e qual mês elas também acontecerão. Na terceira coluna, nós temos o que será tratado nas aulas do Centro de Mídias, em língua portuguesa e na quarta coluna em matemática. Então, por exemplo, a sequência didática 1, volume 2, de língua portuguesa, estará sendo tratada pelo Centro de Mídias nas 2 primeiras semanas do mês de maio. A sequência didática 2 estará sendo tratada pelo Centro de Mídias nas próximas 2 semanas. Isso também acontece para matemática. A cada 2 semanas, uma sequência didática estará sendo tratada no Centro de Mídias. Pelo cronograma, nós percebemos que tem uma semana aqui de retomada e depois novamente essa sequência. Então, nós temos na sequência didática 3 sendo tratada em língua portuguesa e também em matemática. Na próxima semana, a sequência didática 3 e 4 sendo trabalhada em língua portuguesa, nas aulas do Centro de Mídias, e a sequência 3, volume 2, também sendo tratada nas aulas. Em seguida, nós temos a sequência didática 4, para a língua portuguesa, depois sequência didática 4 e 5, sequência didática 5 e depois a semana de estudos intensivos. Mas, aqui em matemática, nessa semana de 21 de junho até 9 de julho, nós temos que nas aulas do Centro de Mídias estarão sendo tratadas as atividades do material currículo em ação. E depois, na última semana, a semana de estudos intensivos. As 2 últimas colunas mostram para a gente em qual momento estarão sendo aplicadas as sequências digitais e a AAP do segundo bimestre. Esse outro quadro mostra para a gente a organização, o cronograma das formações, das aulas do Centro de Mídias para língua portuguesa e matemática, anos finais e ensino médio. Então, nós temos aqui a primeira coluna, nos mostrando as semanas e os meses em que essas formações e as aulas acontecerão. Na segunda coluna, nós temos as formações de língua portuguesa. Na terceira coluna, nós temos as formações de matemática. Na quarta coluna, nós temos quais sequências de atividades estão sendo tratadas nas aulas do Centro de Mídias, tanto em língua portuguesa como também em matemática. Então, perceba que nós temos 2 semanas onde serão tratadas as sequências de atividades 1, depois outras 2 semanas onde nas aulas serão tratadas as sequências de atividade 2. Uma semana de retomada, depois continua mais 2 semanas
tratando a sequência de atividade 3, e outras 2 semanas tratando a sequência de atividade 4. Na semana de 5 de julho a 9 de julho, a programação prevista é para que seja tratado as atividades do currículo em ação. E essa última semana, a semana de estudos intensivos. Nas 2 últimas colunas, nós temos a programação para aplicação das sequências digitais e também para a aplicação da segunda AP. Nessa tela, nós temos a programação para ciências, para o 9º ano. Então, na primeira coluna, também são apresentados as semanas e os meses em que isso tudo acontecerá. Na segunda coluna, nós temos as formações que acontecerão em ATPC, a semana e os meses. Na terceira coluna, nós temos a aplicação das sequências de atividades nas aulas do Centro de Mídias. Percebam que a programação para ciências no 9º ano é um pouquinho diferente da que nós vimos anteriormente. Para ciências no 9º ano, é pensado da seguinte forma, as aulas do Centro de Mídias. Então, 2 semanas com as aulas do Centro de Mídias, tratando as sequências de atividades 1, intercalando com atividades do currículo em ação. Depois que foi tratado o currículo em ação, tem mais 2 semanas com atividades da sequência de atividades 2, novamente sendo intercalado com atividades do currículo em ação. Depois, mais 2 semanas tratando a sequência de atividade 3, 2 semanas tratando atividades do currículo em ação e a última semana, a semana de estudos intensivos. Na última coluna, aparece aqui para nós a previsão, né, de aplicação da AP do 2º bimestre. Já para a terceira série do ensino médio, para Química, Física e Biologia, nós temos a seguinte programação. Na primeira coluna, as semanas e os meses em que tudo acontecerá. Na segunda coluna, as formações em ATPC. Na terceira coluna, a programação para as aulas do Centro de Mídias, que também é um pouco diferente da programação do 9º ano de Ciências. As aulas do Centro de Mídias para Química, Física e Biologia, terceira série do ensino médio, serão tratadas da seguinte forma no Centro de Mídias. As sequências de atividades 1 sendo trabalhada nas aulas do Centro de Mídias durante 3 semanas. Depois, a sequência de atividades 2 sendo trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias em mais 3 semanas. E depois, mais 3 semanas tratando a sequência de atividades 3. Depois, atividades do currículo em ação e, por último, a semana de estudos intensivos. E nessa última coluna, nós temos também a previsão da aplicação da AP do 2º bimestre. O importante é que os professores, com as habilidades essenciais em mãos, consigam saber o que as aulas do Centro de Mídias irão tratar, para que ele consiga planejar as suas aulas, articuladas às aulas do Centro de Mídias, sempre observando, analisando as habilidades essenciais para o planejamento das aulas. Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho das possibilidades do uso da plataforma CAED para que aconteça o monitoramento, né, e para que vocês acompanhem os resultados das avaliações. Isso foi pensado porque estamos no momento, né, onde as avaliações estão sendo aplicadas e é importante que vocês, professores, façam uso da plataforma para acompanhar os alunos que estão realizando as atividades, aqueles que não conseguiram ainda, e pelo fato das AAPs também estarem contemplando as ciências da natureza. Como é algo novo para os professores, nós vamos mostrar um pouquinho a plataforma. Quando entra na Secretaria Escolar Digital, né, você coloca o seu login, sua senha, e no cantinho esquerdo aqui da plataforma, vocês encontram a plataforma CAED. Clicando em plataforma CAED, é essa visão que vocês têm. Então, vocês vão colocar o perfil de vocês e essa é a tela da plataforma. Então, nesse quadro aqui que vocês estão vendo, sempre tem algumas informações, né? Então, aqui ele está colocando as avaliações que estão acontecendo. Quando vocês clicam aqui nesses quadradinhos, vocês vão vendo outras informações
que eles colocam aqui na plataforma. Temos também nessa tela os cards, né? Esses cards a gente consegue acessar, estudar. Então, nós temos as orientações pedagógicas, currículo e habilidade, guia das avaliações e sequências digitais, resultados, monitoramento, desenvolvimento profissional. Também tem esse card, consulta as avaliações e sequências digitais, que para o meu perfil é bloqueado. A gente olha o card monitoramento, essa é a visão que vocês têm ao clicar dentro desse card. Então, percebam que nós temos uma abinha que vai mostrar para nós o monitoramento da participação dos alunos na realização das sequências digitais. Então, quando você clica aqui em participação, essa é a tela que vocês têm acesso, e percebam que a gente tem aqui a informação da primeira sequência digital desse ano de 2021. O que essa parte do monitoramento mostra para a gente em relação às sequências digitais? Os estudantes previstos, né, para realizarem essa sequência, quantos já iniciaram a atividade, quantos já concluíram. Também mostra para a gente a taxa de início, né, de participação de início, e a taxa de conclusão, de todos os anos e séries que precisam realizar a sequência. Então, a gente tem aqui até o 9º, mas também tem para o ensino médio. Também podemos olhar em matemática esse panorama, né, que apresentam os dados com as taxas de início e de conclusão, nessa tela agora para matemática. Também dá para analisar anos iniciais, finais e ensino médio. Quando a gente entra, vai rodando, né, a telinha do monitoramento, a gente tem acesso a essa visão detalhada da participação. E aqui nessa setinha, quando a gente clica, abre todas as possibilidades de acesso que a gente tem, né, em relação às turmas, anos e séries. E aqui também língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa e matemática apenas, porque nós estamos monitorando as sequências digitais. Escolhendo, no caso aqui, no nosso exemplo, a terceira série do ensino médio e matemática, a gente entra na visão detalhada da escola. Para nós está aparecendo várias escolas por conta do perfil ser da diretoria. Para vocês vai aparecer a escola que vocês lecionam. Quando vocês entram na visão da escola, vocês têm acesso às turmas. No caso, nós selecionamos terceira série do ensino médio. E aí nós temos aqui no nosso exemplo a turma A e a turma B. Ao escolher uma turma para ver o detalhamento, abre uma tela com o nome dos alunos dessa turma e como está a participação deles na realização da sequência. Então, a gente consegue perceber aqui na participação quem não iniciou, quem já finalizou. Essa é a forma de vocês estarem monitorando a realização das sequências digitais. Ainda no card monitoramento, quando a gente acessa essa segunda abinha, que fala sobre as avaliações diagnósticas e formativas, a gente também consegue fazer o monitoramento clicando em participação. Então, quando a gente clica em participação, o que aparece para nós no momento é a AP do primeiro bimestre, que está acontecendo. Quando a gente desce um pouquinho mais na tela da plataforma, nós podemos aqui na setinha selecionar qual AP que a gente quer monitorar, né? Se é de ciências da natureza, ciências humanas, de língua portuguesa ou de matemática. Selecionando, por exemplo, matemática, vai aparecer a visão, né, da taxa de início e da taxa de conclusão, assim como aparece para sequências digitais. Só que agora, no caso, nós estamos olhando a AP do primeiro bimestre. Aparece até essa visão de taxas de início e conclusão até a terceira série do ensino médio. Quando a gente entra na visão detalhada, escolhendo uma turma, então aqui percebam que a gente tem matemática, terceira série do ensino médio, abre a visão da escola, né? E aí quando a gente entra na escola, a gente tem a visão detalhada da turma. Então selecionamos, eu quero a turma A ou a B. E quando a gente entra nesse detalhamento, abre a tela com o nome dos estudantes e a participação neles, no caso da AP. Se eles não iniciaram, se eles já finalizaram, e você tem visão de quais alunos conseguiram acessar a avaliação e quais ainda não conseguiram. Quando você clica na setinha aqui em cima, você pode mudar
a AP que você quer monitorar. E se a gente escolhe, por exemplo, Ciências da Natureza e permanece na terceira série do ensino médio, abre a visão da sala, com o nome dos estudantes e a participação deles na realização da AP. Na aba Resultados, a gente encontra aqui as avaliações separadas por segmento. Então, tem anos iniciais, anos finais e ensino médio. Essa aba, ela vai apresentar o resultado para a gente após a realização da avaliação. Então, nesse caso aqui, nós entramos na avaliação anos finais, então vai mostrar língua portuguesa e matemática. Ainda a plataforma só está apresentando língua portuguesa e matemática porque não tem ainda os resultados da AP que está sendo aplicada agora. Se vocês perceberem, quando a gente escolhe, no caso matemática, nono ano, o que aparece como opção para olhar e analisar os resultados é da avaliação do terceiro bimestre do ano passado e a diagnóstica do ano passado, a avaliação diagnóstica de retorno. A avaliação que está acontecendo agora do primeiro bimestre, até o momento, não está na plataforma no card resultado. Mas o importante é perceber o que a gente consegue ter de visão dessa plataforma quando a gente acessa o card resultado. Então, a plataforma mostra para a gente como foi a participação dos estudantes na avaliação, a média de respostas do caderno teste, mostra para a gente qual foi o desempenho desses estudantes na avaliação, né? Então, mostra para a gente percentual de acertos no teste, mostra para nós também o percentual de acertos por habilidade, então, todas as habilidades que estavam presentes na avaliação e como que foi o desempenho dos estudantes em cada uma dessas habilidades. Daqui você vai mudando as páginas e vai encontrando esse desempenho para todas as habilidades. Indica também como está a defasagem de aprendizagem desses estudantes que realizaram a avaliação. Então, eles mostram para a gente os estudantes que requerem atenção e os que requerem muita atenção. Quando a gente vai olhando as informações da plataforma, existe uma legenda que mostra esse desempenho. E essa legenda, ela coloca o desempenho sendo muito baixo para até 25% de acerto, baixo para 26% a 50% de acerto, desempenho médio para 51% a 75% de acerto e desempenho alto para acima de 75% de acerto. E vocês conseguem ver esse detalhamento. Quando a gente entra no detalhamento dos estudantes, né, do desempenho dos estudantes, a gente escolhe a turma que a gente quer estar analisando esses resultados e a gente tem uma visão das turmas em relação ao número de estudantes que necessitam de atenção, ao número de estudantes que necessitam de muita atenção. No caso aqui na nossa turma A, 12 alunos necessitam de atenção e 5 de muita atenção. Na turma B já são 13 para atenção e 7 para muita atenção. A gente consegue saber quem são esses alunos. Quando a gente clica na turma, aparece o detalhamento da turma, com o nome de todos os estudantes e o desempenho desses estudantes na avaliação. Então, a gente tem aqui a categoria do desempenho desse estudante, se foi muito baixo, se foi alto, se foi médio, porque está de acordo com a legenda aqui em cima apresentada, e o tipo de intervenção que precisa ser feita para esse aluno, né? É um aluno que está na intervenção de muita atenção, ou ele está no nível de atenção, ou eu posso estar fazendo um aprofundamento com esse aluno. Nas demais colunas, a gente tem as habilidades e tem essa nomenclatura aqui que a plataforma apresenta, que nós entendemos que nesse caso, por exemplo, este aluno que está no tipo de intervenção atenção, ele acertou um item dos 3 itens que estavam na avaliação e que contemplavam essa habilidade. Então, é uma maneira de vocês estarem olhando o resultado da turma para pensar no planejamento das aulas de recuperação, na organização do trabalho de vocês, e aqui a gente consegue identificar as dificuldades de cada estudante. Muito obrigada.